Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Fiquem nesse vídeo para ter acesso a 9 ideias de negócio que você pode começar com menos de 10 mil reais. Prestem bastante atenção no vídeo, bastante atenção nas estratégias para vocês conseguirem começar, tá? Ou abrir a mente de vocês para alguma outra ideia a partir dessas ideias, beleza? Vamos lá, começando. A primeira ideia de negócio é cobrança para clínicas odontológicas. Gente, esse é um mercado que está ganhando muita força e as pessoas nem sabem que existe, beleza? Ou seja, como que você vai fazer isso, tá? Você vai estruturar uma mini operação de call center, tá? Começando com pessoas da sua família, tá? Ou com você mesmo. O que você vai fazer? Você vai precisar de computador, vai precisar de microfone, fone de ouvido, esse tipo de coisa para se comunicar, tá? Você vai precisar montar um site, vai precisar montar script, todo esse tipo de treinamento para você fazer cobrança existe gratuito na internet e existem cursos muito baratos para isso ser feito, beleza? O que você vai fazer? Você vai até essas clínicas odontológicas, principalmente as grandes franquias, tá? Essas grandes franquias, elas têm muita necessidade por esse tipo de trabalho, tá? Elas vendem muitos tratamentos para os pacientes com extensas linhas de crédito, tá? Então eles têm um índice de inadimplência altíssimo, tá? E os funcionários da clínica, eles não são treinados para fazer cobrança. Então, eles contratam pessoas externas para fazer cobrança para elas, tá? É um trabalho um pouco chato de fazer, mas é um trabalho que tem demanda e que você pode cobrar por isso. E você não precisa gastar muito dinheiro para isso. Você vai montar um site, vai montar uma mini operação, vai treinar os scripts, vai oferecer esse trabalho para as empresas e cobrar por isso, tá? Com o tempo, tá? Você vai aumentando essa operação, né? Ou seja, você vai gastar com certeza menos de 10 mil reais com isso. Principalmente se você já tiver um computador, já tiver uma boa comunicação, dá para você entrar nesse negócio, pesquisa direitinho, qualquer coisa, manda uma mensagem nos comentários aí que eu vou te responder. Beleza? Próximo ponto é comprar e vender papel. Como assim? Gente, um dos setores mais seguros do país para se investir é o setor de embalagens. E o principal setor de embalagem do país é o setor de embalagens de papel, ou seja, papelão. Essas empresas, elas fabricam o papelão através da reciclagem de papel, ou seja, aquele papel que o catador pega na rua, ele carrega para o ferro velho. E lá no ferro velho eles fazem novos fardos, beleza? Eles fazem fardos e esses fardos vão para a indústria de papel e esse papel é reciclado e vira outro papelão, tá? O que é papelão? É aquelas caixas que chega televisão, que chega coisas que você compra pela internet, tá? Eu vou colocar vídeos aí, né? Vou ver se eu encontro vídeos e imagens para ir colocando aqui durante o vídeo para esclarecer para quem não conhece esse tipo de coisa. Como que você vai fazer isso, tá, galera? É óbvio que esse negócio, o investimento é muito maior, mas para você começar, você não precisa fazer isso. O que você vai fazer? Você vai trabalhar como um intermediário nessa negociação. Você vai encontrar pessoas, tá? As pessoas que fazem o fardo, que são, né, que tem a reciclagem ou que tem o ferro velho, né, tecnicamente falando, tá? Elas montam o fardo e vendem para a indústria. E você vai intermediar essa fase. Você vai montar o site, você vai encontrar essas pessoas, você vai comprar esse papel deles numa negociação mais barata, tá? Você vai tentar comprar por um preço mais barato, tá? Acumular esse papel em algum lugar e vender para a indústria, tá? Você não precisa nem de um espaço muito grande para acumular, porque na verdade você vai vender esse papel. Você vai comprar e vender esse papelão para a indústria, beleza? A indústria, ela tem uma demanda constante, tá? Como que você vai? É um trabalho, não é tão fácil, tá?
É um trabalho que você precisa estruturar, que você precisa estudar, como funciona, encontrar, você precisa saber onde fica essas indústrias, tá? Se é no interior de Minas, no interior de São Paulo, no interior do Mato Grosso do Sul, tá? Esse papel é coletado no Brasil todo. Todas as cidades têm coleta, sejam pequenas ou grandes. Tem algum ponto de coleta. Nas cidades próximas também. Você vai encontrar essas pessoas, tá? Qual você vai ter que calcular frete de caminhão, vai ter que fazer, tem que botar na ponta do lápis. É um negócio de ponta do lápis, tá? E não é um negócio para você enriquecer, mas é um negócio para você, tá? Iniciar uma nova fonte de renda, assim como o anterior, galera. É um negócio, tá? Que inicialmente, né? Você vai ter um trabalho, vai ter pouco investimento, muito trabalho, mas depois você pode escalonar isso, tá? Sem contar que você pode trabalhar e ganhar dinheiro com outras coisas ao redor desse negócio. Beleza? Próximo, próxima ideia, a terceira no caso, né? Compra e venda de pallets, tá? Você vai fazer isso do mesmo jeito, é um negócio parecido com o do papelão, tá? No início, esse negócio dos pallets, tá? As indústrias que fabricam embalagens, que fabricam brinquedos, as grandes indústrias, tá? Indústrias de cana, indústrias que fabricam pequenos insumos ou grandes insumos para outras indústrias, como fábrica de ração, esse tipo de coisa. Todas essas indústrias, elas têm grandes galpões. E esses grandes galpões de armazenamento, eles precisam empilhar eles precisam empilhar em seus depósitos os seus insumos ou aquilo que eles estão produzindo. Eles precisam empilhar aquilo em grandes galpões, e para eles empilharem isso, para eles ganhar espaço, eles precisam usar pallet. E cada pallet tem um tamanho específico, tá? Para poder empilhar aquilo, porque vai vir uma máquina chamada empilhadeira, carregar, ou seja, vai ser colocado, esse pallet é colocado no chão, e as pessoas vão empilhando as coisas em cima. Então esse pallet ele serve para transportar e empilhar e organizar a carga nos galpões, beleza? Todas as indústrias, todas as grandes indústrias vai usar algum tipo de pallet, seja ele de plástico ou de madeira. A maioria é de madeira, porque é mais fácil reciclar. Então o que você vai fazer? Tem empresas que fabricam o pallet, tem empresas que reciclam os pallets e tem empresas que compram e vendem o pallet. Ou seja, para você, o ideal é você montar uma empresa que fabrica o pallet, encontrar as indústrias que precisam fabricar para eles. Só que para você entrar nesse negócio, você vai ter que fazer um investimento um pouco maior, porque você vai precisar de funcionário, precisar de equipamentos e por aí vai. Mas para você entrar nesse negócio, o que você faz? Igual ou parecido com o sistema do papel. Você vai comprar dessas empresas por um preço mais barato e revender esses pallets para a indústria, beleza? Para isso, tá? Você vai ter que negociar com pessoas do frete, negociar com pessoas que compram. Por quê? Porque as fábricas de pallet, ou quem compra pallet para revender, eles precisam manter a produção deles. Tanto a indústria precisa manter a sua produção, quanto a fábrica de pallet precisa manter a sua produção. E às vezes o cara do pallet, ele vai produzindo e ele não tem demanda. Às vezes a indústria não comprou aquele pallet que ele produziu, tá? E se ele atrelar demais a produção dele à demanda da indústria, tá? Ele vai ter problema de administração e gestão de recursos dentro da sua própria empresa. Aí você vai entrar, você vai comprar dele aqueles que estão parados lá em algum momento, num preço mais barato, daqui a pouco vai surgir a oportunidade e você vai vender para eles, para a indústria, no preço que eles vendem. Beleza? Próxima ideia de negócio, também parecido com o mesmo sistema, tá?
São ideias para você entrar nesse negócio e depois você vai ampliar a sua operação. Igual eu falei do pallet anterior. Você vai entrar assim, daqui a pouco você vai montar a sua própria pequena fábrica de pallet. Beleza? Próximo ponto, pedras decorativas. Tá? Para você entrar nesse negócio com menos de 10 mil reais, você vai ter que fazer um sistema parecido com o que eu falei no primeiro ponto das cobranças lá. Tá? O que você vai fazer? Você vai ter que montar um site, tá? Contratar um profissional para montar um site para você. Aí você vai ter que estudar esse negócio, tá? Porque esse negócio depende muito de estudo, tá? Estudo que eu falo assim, aprender qual é a demanda do mercado, o que vende, o que compra, o que está em alta, quanto que custa a carga, quanto que custa para transportar, onde tem uma coisa, onde tem outra, tá? Por exemplo, tem cidades do interior de Minas que tem um determinado de pedra, outras do interior de São Paulo outra. Cada região do país, tá? A escassez ou abundância de um determinado recurso depende das condições de geografia do local, beleza? Então, você vai montar um site onde você vai oferecer, tá? Pode ser no Mercado Livre, você vai montar uma loja online, beleza? E uma loja online ou um site. Aí você vai entrar em contato com essas pessoas que vendem, tá? Que tem essas pedras disponíveis e vai vender elas no seu site, tá? Porque a maioria das pessoas que produzem, tá? Que transforma a pedra bruta numa pedra decorativa, eles ganham dinheiro na exploração da pedra e não com a venda. Alguns é óbvio que eles vão ganhar com a venda, tá? Mas eles não se apegam tanto a isso porque o negócio deles é outro, tá? Até porque quando eles exploram pedra, eles exploram outras coisas junto, beleza? Então você vai entrar nesse nicho dessa maneira. Tenta explorar isso, tá? Pode me perguntar nos comentários que eu vou te responder como funciona essa brincadeira aí, beleza? Próximo ponto, 5, tá? Cimento. Como assim cimento? Gente, a construção civil é uma coisa que não pode parar no país, tá? A necessidade de habitação é uma coisa intrínseca à sobrevivência da espécie humana. Então, onde tem gente, tem que ter construção civil. Se não está tendo construção civil, é porque está quebrado a economia do local e por aí vai. Beleza? O que você vai fazer com o cimento, tá? Você tem que procurar os locais que fabricam o cimento, beleza? Principalmente no interior do estado de São Paulo, beleza? Você vai procurar e vai tentar comprar cargas de cimento, tá? Cargas de cimento, negociar o cimento num preço bem mais barato, beleza? Quando você começar, quando você encontrar essas empresas, tá? Você vai, como posso explicar? Você vai transformar, você vai comprar essas cargas, tá? E vai vender esse cimento para outras pessoas que estão construindo, tá? Num sistema de crediário com um juros um pouco maior, certo? Quando você fizer isso aqui você tem que ter muita atenção. Por quê? O cimento ele tem um prazo de validade, tá? Que não chega a 100 dias. Então você precisa ter um negócio paralelo, tá? Porque se você não conseguir vender o cimento, você vai ter que transformar esse cimento em outro subproduto, tá? Como blocos de vedação, blocos estruturais, ou canaletas, algum tipo de subproduto, tá? Feito de cimento, tá? Ou seja, isso é muito fácil de fazer e também custa de menos de 10 mil reais, tá? Tudo que eu falei aqui, galera, você vai gastar menos de 10 mil reais para iniciar essa brincadeira aí, tá? Por exemplo, fábrica de blocos de cimento, tá? Você vai precisar de um pouco de espaço. Não necessariamente você vai precisar de caminhonete, caminhões, tipo, você vai produzir aqui, tá? Porque senão você vai perder o cimento. Para você poder negociar com a empresa que vende cimento, você vai ter que comprar uma carga
tá? E essa carga aí vai te custar em menos de 10 mil reais, vai depender do tamanho da carga e por aí vai, tá? Então você vai precisar, vai ter que fazer um negócio parecido com eu falei no início lá. Você vai montar um site, vai montar uma loja online, você vai procurar as pessoas. Geralmente isso vai funcionar para uma cidade pequena, onde você já conhece, tá? Então as pessoas vão te procurar, elas vão comprar de você. É um negócio um pouco arriscado, porque corre o risco de inadimplência da pessoa não te pagar, mas existe uma necessidade muito grande, tá? Porque as empresas que vendem, ou seja, materiais de construção, tá? Materiais de construção, elas vão explorar o crédito imediato da pessoa do cartão de crédito, tá? E você vai explorar o crédito pessoal. Se você competir de igual para igual, você vai tomar ferro, é claro, tá? Você precisa explorar uma forma diferente de vender o mesmo negócio. Que quando você não conseguir vender tudo, você precisa transformar ele num subproduto. Quando você transformar ele num subproduto, ou seja, num bloco estrutural ou num bloco de vedação, você transformou, né, um produto, né, um produto A, num outro produto com valor agregado, ou seja, um bloco de cimento, ele é um bloco de cimento, ou seja, é cimento com valor agregado. Uma canaleta de cimento é um cimento com valor agregado, certo? E vendeu, você precisa estudar muito bem isso para entender como você vai fazer, para você não fazer doideira. Mais uma vez, pergunta lá que eu te explico como faz isso aí, tá? Sexta ideia, limpeza e recondicionamento de fachadas, galera. Presta atenção bem nesse assunto, tá? Para você trabalhar com isso, tá? O que eu estou dizendo aqui não é trabalhar com a fachada, fazer fachada para as empresas do comércio, do vai. Porque eu sei que esse tipo de empresa, tá? Também é lucrativo, também é legal, mas você vai precisar de um investimento maior, vai precisar de equipamentos, funcionários, por aí vai, tá? Então, o que você vai fazer? Essa ideia aqui é para você entrar nesse negócio. Então, você vai entrar como uma pessoa, com pessoas que limpam e recondicionam fachadas, tá? As fachadas das lojas, gente, é um local difícil de limpar, difícil acesso, e é um trabalho que ninguém quer fazer, tá? É um trampo, é um trabalho muito grande para você encontrar alguém para limpar a sua fachada. Às vezes aconteceu alguma coisa, caiu uma chuva, né, de granizo, deu algum problema na sua fachada fica feia, e as empresas que fazem fachada, eles não vão prestar esse tipo de serviço, porque é ruim para elas, porque o ideal para elas é vender serviço pronto, tá? Então, essas empresas ganham dinheiro vendendo, construindo fachada, tá? Então, principalmente quando uma empresa fecha, tá? E preciso encontrar alguém para remover a fachada o mais rápido possível, tá? Então, você vai montar um negócio assim, mais uma vez, monta o site, oferecer o serviço, tráfego pago para jogar informação do seu site, tá? Você vai ter que calcular bem, porque você vai precisar de frete, porque você não vai ter caminhonete, vai ter que ter alguém para trabalhar um frete para você, tá? Mas que você vai precisar de escada, coisas de limpeza, tudo isso menos de 10 mil reais você resolve, tá? Aquelas bombas VAP, tá? Para você limpar com jato, esse tipo de coisa, tá? Um pequeno andaime ou uma escada muito boa, esse tipo de coisa assim, tá? Agora, se você não tiver uma caminhonete para poder transportar isso, você vai precisar de alguém calcular muito bem para essa pessoa transportar isso para você, porque senão você vai ter muito custo, mas dá para você entrar nesse negócio. Com o tempo, tá? Você ganhando dinheiro ali, ou seja, isso vai ser um extra, né? Com o tempo você abre uma empresa só de construir fachada para fazer esse marketing de rua para as empresas, que também é um ótimo negócio, tá? Sétima ideia. Tá ficando longo esse vídeo, mas são muitas ideias, né, galera? Sétima ideia. Dental online. O que é uma dental, gente? Gente, dental é um ótimo negócio, tá? Dental é como se fosse uma farmácia, tá? Apenas para dentistas, tá? Por exemplo, os dentistas, tá? Eu sou dentista. Tudo que a gente precisa comprar, anestésico, resina compostas,
brocas para fazer preparo no dente. Tudo isso o dentista compra num tipo de loja chamado dental, tá? Esse tipo de loja, tá? Pode ser online ou pode ser física, tá? Então, quando você monta, quando você monta uma loja física, você vai ter que fazer um investimento maior, tá? E você vai ter que ter alguém para fazer entrega, tá? Porque dentista é um povo bem folgado, tá? E vai querer que você entregue lá no consultório, tudo vai. Então, o que você vai fazer? Você vai montar um site, uma loja online e vai oferecer esse tipo de serviço. Começa com os materiais de menor custo e que sai mais do consultório. Você vai ter que estudar isso, conversar com o dentista, tudo vai. Na internet tem informações de como começar uma dental. Cara, é muito fácil montar esse tipo de negócio, tá? E é um negócio pouco explorado, as pessoas conversam pouco sobre isso e tem dentista no mundo todo, galera. Você pode vender esse tipo de coisa até para outro país, tá? Mas resumindo, dental é um lugar onde dentista compra as coisas para o seu consultório, tá? Desde tem babador, algodão, gás, anestésico. Cara, dentista é um monte de treco, cara. É uma trecaiada que você não faz ideia. É muito troço que você pode vender para o dentista. É trem demais, tá? Oitava ideia, palmito. Galera, é um negócio muito legal para você trabalhar, tá? Que também tem como você montar uma loja online, tá? Ou uma pequena distribuidora. O que você vai fazer? Você vai encontrar pessoas que produzem esse tipo de palmito, pequenas indústrias, tá? Procura as indústrias pequenas, tá? Você vai comprar, é muito fácil você comprar deles. Eles têm uma demanda de venda, você vai comprar deles, tá? E vai vender para os restaurantes, beleza? Restaurantes, lanchonetes, tá? Praticamente, gente, lanchonete usa palmito, restaurante, outras empresas que fabricam alimentos processados, tá? Mas foca nos restaurantes. Você vai montar um site bonitinho, entregar, você vai comprar de um e vender para o outro. E montar e estruturar o negócio assim. Você vai entrar, você vai gastar bem menos de 10 mil reais para entrar nesse negócio. Vai entrar, vai comprar e vender, assim como as outras estruturas que eu falei anteriormente. Beleza? Próximo ponto, que é o 9, né? Distribuidora de água, tá? Esse daí vai depender muito de qual é o lugar que você está, tá? Tem cidades que tem uma demanda maior e tem cidades que tem uma demanda maior, menor, melhor, pior, tá? Por quê? Isso vai depender do tamanho da cidade, vai depender do tamanho da, vai depender da infraestrutura da cidade, em questões de saneamento e tudo mais. Por exemplo, tem cidades que têm um péssimo oferta de saneamento básico, tá? Que interfere na água, ou seja, a água do que você bebe na torneira, é impossível você beber ela, certo? Então, a demanda por água mineral vai ser altíssima. Tem cidades que têm um excelente funcionamento de saneamento básico, tá? Onde a pessoa pode pegar uma caneca d'água e beber lá tranquilo, que não vai dar problema nenhum. Então, a demanda vai cair um pouco, tá? Mas com menos de 10 mil reais, você consegue entrar nesse negócio, tá? Claro que uma distribuidora, grande distribuidora, vai ter um investimento maior, porque você vai precisar de carro, você vai precisar de uma moto, de funcionário, e por aí vai, de galões, não sei o que e tudo mais, tá? Óbvio que aí, nesse caso, você vai gastar mais de 10 mil reais. Mas se você entrar nesse negócio do mesmo jeito que eu falei anteriormente, tá? Você vai conseguir comprar e vender. Foca, entendeu? Em comprar num preço e vender no outro preço, tá? Principalmente nesse caso. Você pode até vender para as pessoas que vão vender para as distribuidoras, tá?
principalmente se você for comprar uma carga fechada, tá? Num preço bem melhor, entendeu? Mas agora, se você... esse negócio tem que ter bastante atenção, beleza? Bastante atenção. Por quê? Por causa da demanda da sua cidade, tá? Que você pode entrar nesse negócio, tá? E não ter uma demanda e você não vender nada, e você gastar 10 mil reais e tal, e estruturar um negócio sem ter saída, tá? Todos os negócios você tem que avaliar a demanda é, a demanda desse negócio, tá? Agora, tem negócios que são mais estruturados, né? Então, são mais seguros, tá? Agora, os menos seguros que eu falei aí é a questão da água e o do cimento. São os que correm mais risco de você perder uma grana legal se você não prestar atenção, beleza? Mas espero ter contribuído com vocês. Se vocês tiverem dúvidas aí, pode conversar, coloca nos comentários aí, tá? Que eu dou um jeito de responder, a gente conversa aí, beleza?